vai depois dar um toque no nosso diretor musical, para ele vir aqui, para ele falar um pouquinho depois como é que vai ser o samba enredo, tá? Mas a gente vai agora para o momento principal, que é a apresentação para vocês do clipe de enredo. Eu costumo produzir um clipe sempre trazendo a temática e a emoção que a gente pretende levar para a avenida. Não é um resumo de enredo, não é uma sinopse de enredo, mas é aquilo que nos levou. Foi curioso, né, presidente, o nosso caminho esse ano, assim, como as coisas foram chegando para a gente de formas diferentes. E a gente foi tendendo para um lado, buscando por aqui, indo para lá, mas aí chegou um momento, assim, que eu descobri uma pessoa. E aí essa pessoa me chamou a atenção com uma fala, e eu fui pesquisar, e aí eu conheci uma história. E aí quando eu conheci essa história, eu mandei o presidente, falei, presidente, abra seu coração, ouça essa história. Ele ouviu e falou, que lindo! Falei, então, quero fazer isso, vamos fazer. E aí a gente começou. Depois eu conto como é que foi todo esse namoro. Vamos assistir o clipe do enredo para vocês viajarem com a gente nessa história e nessa ideia do Carnaval 2024. Vamos lá? Luzes. Cuja missão é contar histórias. A guardiã desta sabedoria afirma: o que eu tenho é para dividir com os outros, e não disfarça a felicidade que sente em transmitir as histórias ancestrais. São as crianças que lhe emocionam e lhe tocam o coração. Ao contar estas histórias, ela restitui o passado, ressignifica o presente e constrói o futuro. Ela conta, ela canta, ela toca, ela dança, ela traduz, ela ensina, ela encanta. As crianças a adoram e a chamam de vovó, Eboni Cici, a vovó Cici, como gosta de ser chamada quando está fora dos terreiros. É cola emocional e ensinamento com muita doçura, numa mistura de humildade e sabedoria. É uma contadora de histórias que vai além, porque explica as línguas, apresenta a tradição, insere a música e as cantigas com maestria, e assim compartilha tudo o que conhece da matriz afro-brasileira. Hoje, sabe-se que o ponto inicial da história da humanidade começou na África. Daí se conclui que a cultura, a mitologia e a religião africana são saberes de tempos imemoriais, são muito antigas, anteriores às demais, e que só por este aspecto a cultura africana e o culto aos orixás já mereceria respeito. Através da oralidade, todo o conhecimento foi passado de geração para geração, e com suas histórias, a vovó Cici busca fazer as crianças, de todas as idades, saberem que elas são oriundas da África, que seu continente tem uma valorosa história e que tudo que as outras culturas têm, a cultura africana também tem. Aconteceu que não se teve interesse em mostrar, nem ensinar, resultado do apagamento intencional oriundo do preconceito. E assim, estas crianças acabaram se escondendo na cultura do dominante, porque não se mostrou, nem se mostra ainda como se deveria os valores que existem no continente negro. Toda confusão, toda rejeição é fruto do desconhecimento do outro. E nós, brasileiros, enquanto ignorarmos nossas histórias negras e indígenas, mais longe ficaremos de conhecermos a nós mesmos. A pedagogia de base africana é iniciática, o que implica em participação efetiva, plena de emoção. E emoção é o que não falta à vovó quando atua com as crianças que
que vivem em situação de extrema vulnerabilidade, na comunidade do Engenho Velho de Brotas, bairro carente da cidade de Salvador. Contar histórias para elas possibilita suscitar o imaginário infantil, responder perguntas, encontrar soluções para os conflitos, criar novas ideias, estimular o intelecto e o senso crítico delas. Através das histórias, ela busca passar um pouco da sabedoria oriunda dos contos dos orixás, de nação iorubá, aprendendo sobre os deuses africanos, os orixás, aprendemos sobre a vida, pois estamos diante não só de histórias, mas também de visões de mundo oriundas da experiência. Chega! Quem sois vós, preto velho, irritante, com essa voz petulante para falar de Jesus? Não admito essa seita patética, com essas deusas frenéticas se envolvendo com a luz. Se renda, se entregue ou então se defenda. Já que você deu licença pra esse nego falar, não duvida da cabeça que tem corpo ou boca. Nenhuma vela resiste ao tempo sem se apagar, se não tiver a serviço de Deus ou de um orixá. Vem de longe, minha crença tem estrada. Uso, exijo respeito, a sua voz é pra criada. Não seja tão leviano, respeite minha banda. Em quase 5.000 anos de existência, minha banda. E às vezes corações que creem em Deus são mais duros que um jadeu, e jogam pedras sobre as catedrais. Os meus deuses e orubás não sabem que a nossa terra é uma casa da aldeia. Religiões na terra são as sortes que clareiam. Não sabem que a nossa terra é uma casa da aldeia. Religiões na terra são as sortes que clareiam. Neste momento do país, quando os terreiros estão sendo atacados e as doutrinas pentecostais estão avançando sobre as periferias, promovendo um apagamento da ancestralidade, acreditamos ser muito oportuno trazer temas que falem da importância da cultura e da religiosidade afro-brasileira. O samba e o carnaval devem muito ao candomblé. Afinal, o samba nasceu com ele. E o desfile das escolas de samba foi e sempre será um canal de resistência e um espaço onde as questões negras podem ter voz. Vovó define sua religião em amor, igualdade e compreensão. Ela não prega religiosidade afro-brasileira. Ela conta histórias e ensina algo precioso em cada encontro, respeitando todas as outras crenças, pedindo e tendo compreensão para com todas as pessoas. Nancy Cici de Souza é uma biblioteca viva. Com cerca de 50 anos de iniciação no candomblé, ela é guardiã de conhecimento ancestral africano, uma mensageira das gerações antigas. Nos últimos anos de vida do babá Facumbi Pierre VG, foi a vovó Cici quem ajudou ele a documentar as conexões ancestrais entre a África e a diáspora. Pierre VG foi um fotógrafo, etnólogo, antropólogo e pesquisador francês que viveu grande parte da sua vida na cidade de Salvador. Ele realizou um trabalho fotográfico de grande relevância, registrando a história, os costumes e principalmente a religião praticada pelos povos iorubás e seus descendentes, na África Ocidental e na Bahia. Após a morte de Pierre VG,
pesquisadores do mundo todo vão a Salvador para a Fundação PRVG para aprender com ela, porque ela tem saberes que não existem em livros. É impossível não se comover com a forma como ela nos conta as histórias e com o belo conteúdo contido nas mensagens. Nosso enredo se propõe a apresentar Vovó Cici, contando uma de suas histórias. Queremos ser amplificadores de sua voz, de seu conhecimento, de sua fé, de sua emoção e desta incrível visão iorubana do mito da criação. Uma história pertencente à cosmogonia africana que fala da criação do mundo, da natureza, dos homens e de como lhes foi dado o poder de transformar o bem em mal e o mal em bem. Nossa intenção ao apresentar este mito é o de mostrar a todos aqueles que ainda não o conhecem os nobres valores, a beleza e a poesia da mitologia africana, difundindo conhecimento, promovendo reflexões e despertando consciências em busca da paz e da quebra dos preconceitos contra as religiões de matriz africana. Isso é pra te levar no meu terreiro, pra te levar no candomblé, pra te levar no altar. Isso é pra te levar na fé, pois Deus é brasileiro. Muito obrigado, axé. Jagaizá mais pra lá, jagaizá mais pra lá, jagaizá mais pra lá. O exemplo e a missão de vida de Vovó Cici, notamos ainda outros dois pontos importantes a destacar. Primeiramente, o fundamental e imprescindível papel das mulheres na transmissão das tradições e histórias ancestrais. Sim, porque coube a elas, e ainda cabe, na maioria das vezes, além da educação dos filhos, a missão de trazer o conhecimento do passado até o presente, garantindo sua transmissão para o futuro. Seguindo o caminho que a mãe sempre quis, na força, na fé e na mesma raiz, um mar de oferendas pra te exaltar. Em segundo lugar, mas não menos importante, a necessidade de darmos ouvidos e honrarmos os mais velhos, os que têm mais sabedoria. Nas culturas negras, os mais velhos são sempre os esteios da comunidade, tendo um papel fundamental para as decisões e desenvolvimento do grupo. Neste enredo, onde apresentamos o mito da criação e reverenciamos a missão desta importante griot do axé, a Vovó Cici, nós não poderíamos deixar de reverenciar também os griots do carnaval, nossos mestres. Os mestres são reconhecidos por suas comunidades como os detentores de um saber que encarna as lutas e os sofrimentos, alegrias e celebrações, derrotas e vitórias, orgulho e sacrifício das gerações passadas, e a eles devemos muito. Quando se fecharem os portões, encerrando nosso desfile de 2024, para aqueles que ouvirem de coração aberto esta história mitológica e ainda assim não compactuarem com as mensagens deste enredo, nem mudarem nem um pouquinho seus conceitos e preconceitos sobre a cultura e a religiosidade afro-brasileira, então nós, da estrela do terceiro milênio, diremos: se não puder ser amor, que seja ao menos respeito. Cheia de axé,
a estrela do terceiro milênio para o Carnaval 2024 orgulhosamente apresentará o enredo Vovó Cici conta e o Grajaú canta, o mito da criação. Como uma amável anciã, ela chega lentamente, senta-se rodeada de crianças, olha para seus olhinhos e diz: contam os antigos que... Eu acredito que o bem atrai o bem. Eu, de certa forma, atraí este ser, atraí esta missão para mim via pesquisa, né? Via pesquisa. E aí a gente foi se conhecer. Eu escrevi junto com a RVG, falei, eu já tenho. Vou marcar uma reunião para conversar e propor essa ideia para a vovó. E aí a diretora do Instituto me escreveu e disse, você tem que primeiro me dizer do que se trata. Não, você tem que escrever. Eu tento poder falar pessoalmente, né, sobre isso, mas aí escrevi uma carta, né, falando quem eu era, quem era Milênio, quem era o Grajaú, as similaridades entre o extremo sul da cidade e a cidade de Salvador, as questões que envolvem realmente esse apagamento que acontece. E dizendo que eu queria poder contar essa história na avenida sob os olhos da vovó Cici, a partir do conhecimento dela. E aí ela me respondeu, vovó Cici tem uma agenda semana que vem em São Paulo. Eu falei, nossa, o universo se abriu, né? Não preciso nem ir a Salvador, eu estava vindo para cá. E aí eu pedi, e aí Marlene entrou na jogada e começou a alinhar comigo e a gente resolveu ir almoçar juntos. E eu levei o mestre junto comigo e a gente não falou sobre o projeto. Acho que ela, como uma conhecedora, sábia mulher, ela só nos leu. A gente só se conheceu, a gente só falou de coisas boas no almoço com outros filhos dela, que muito me fizeram felizes esse encontro. E a gente foi depois conversando até que saiu, porque a vovó Cici não queria falar sobre ela. Muito maior do que a história dela é a missão que ela carrega. E então a gente vai contar esse mito da criação através do olhar desta mulher generosa com essa sabedoria incrível. Então eu quero apresentar para vocês a mulher que inspirou a vovó Cici.
trabalho. Eu também, eu não sei como eles descobriram segredos meus. Como é que vocês foram descobrir esses segredos? Esse momento que foi tão importante, quando eu fui à África. Tive dois momentos, um alegre e um triste. Eu, para chegar, eu vou falar primeiro triste. Eu tinha uma ideia assim, muito diferente, sabe, do continente africano. E eu julgava que todos os negros eram iguais. E realmente ali seria o nosso lugar, o meu conceito de África, que tudo seria. Tem um momento na minha vida que eu tenho uma situação muito feia. Quando eu chego no Benin, antes de eu chegar, eu tive que passar na Etiópia. Eu trabalho com percussão, com música, porque quando a gente chega lá e eles sabem que a gente tem uma descendência, não pela história e pelo nome, eles gostam de saber da cultura que a gente aprendeu deles. Não se pode falar da África sem não falar da música, da dança, da cultura, dos costumes que nós guardamos aqui. E a África hoje ela é muito, muito, muito dividida. E eu queria levar um percussionista para cantar e contar as histórias e dançar também. E quando eu passo pela Etiópia, o meu percussionista, ficamos presos, porque o meu percussionista, eles acharam que a gente estava levando droga no corpo. O meu percussionista teve que tomar laxante vomitório. Todos passavam, mas nós não. Ficamos presos, ele foi levado para um lugar para provar que nós não levávamos drogas no corpo. E eu tive que tirar a roupa para mostrar que eu não tinha nada no meu corpo. Aquilo me deu uma coisa dentro de mim tão forte, uma revolta tão grande, que eles viram que eu mudei completamente a pessoa calma e tranquila que eu tenho que ser. Eu acho que gritou dentro de mim o que realmente eu sou. E aquilo me fez muito mal. Conseguimos provar que não tínhamos nada no nosso corpo. E depois, nada do que aconteceu depois teve graça para mim. A única recordação boa que eu tenho da Etiópia é que 7 gerações de faraós, a origem é etíope. É muito difícil aqui para falar com vocês. 7 que é 7 gerações, e provavelmente os 2 berços da cultura, que é a Grécia e que é o Egito. Vocês soubessem que são 7 gerações de príncipes negros vindo desta parte da África. Antes de vocês chegarem nessas 7 gerações, vocês têm que pegar o Antigo Testamento e ler o livro de Salomão, quando ele descreve a chegada da rainha Sheba em Jerusalém. É muito forte quando eu consigo passar pela polícia da Etiópia, quando eu consigo ler o que está escrito na parede. Etiópia, o único país da África que não foi colonizado. Etiópia, primeiro país da África cristão. Etiópia, primeiro país da África a ter 11 igrejas. Etiópia tem 99 mesquitas para louvar Alá.
Não estranho eu dizer isso não, porque Ifá nasceu em Meca. Ifá, ele vem de Meca. Então, nós temos essa coisa de ninguém é melhor do que o outro, todos são uma grande mistura de coisas. E quando eu tive que ler tudo isso que eu já sabia, que eu consigo passar uma noite na Etiópia, o que me acalma é que quando eu sair dali, eu remonto novamente a Bíblia. A palavra Tel Aviv, a tradução é Jardim das Rosas. E quando eu saio daquele lugar que eu fui tão humilhada, eu senti um grande cheiro de rosas, porque tinha um jardim. Eu nunca vi tanta rosa na minha vida. Era de noite e o cheiro das rosas era muito mais forte, porque tudo que eu passei lá dentro. Eu estava na África, de onde eu vim um dia sem querer. Consegui chegar no Benã. Vocês viram as caras? Vocês viram? Não preciso dizer. Botei meu pé no chão. Que os baobás, que é de Oxumaré e Nanã, onde os reis eram enterrados. Da Sazomé, onde é o culto de Nanã, nossa mãe ancestral. Cheguei e o culto de Oxumaré. Eu tenho 2 netos, uma neta que vive num mundo completamente diferente do outro, que é de Oxumaré. E o outro que está no céu brigando. Eu tenho que dizer a vocês que eu fui no Monumento dos Não Retornados. O povo do Benã é forte. E a Bahia é a maior quantidade de negros fora da África, de origem iorubá. Foram capturados por outro grupo e vendidos para quem quisesse comprar. Historicamente, eu entro num país que foi inimigo dos iorubás e eu fui ao Monumento dos Não Retornados. É muito difícil contar tudo isso para eu chegar a ser uma contadora de histórias. Eu fui lá de onde veio a minha história. Então, eu quero só agradecer. Espero muita gratidão por terem se lembrado de mim. Eu lembro de dizer que todas as histórias que eu conto são verdadeiras para mim, porque acredito nelas. Obrigada. Bom, gente, vamos seguir. Falei que essa emoção, né? Eu queria só que o Schumacher contasse para vocês como é que vai ser o ciclo de samba enredo este ano aqui. Para que vocês possam documentar e ter um presentinho para a vovó. De uma criança, né? O dançarino, a vovó. O dançarino, dançou lá. Então, vai para lá, abençoe todos vocês. E cubra vocês com a lá da paz, da saúde, da prosperidade. Ele tem muitos brilhos, mas na realidade ele não usa esses brilhos. Mas esses brilhos que sejam de luzes para o caminho de vocês. Que
sejam sempre iluminados, todos vocês, com a saúde, com a paz, com a prosperidade. E onde quer que vocês estejam, a cantiga diz que os olhos de Deus estarão sempre sobre vocês. A luta. Quero dizer para vocês, né, da imprensa, que é muito emocionante retomar um trabalho partindo da ancestralidade, chegando aos dias atuais com essa missionária, entendeu? E tentando levar ao Grajaú, a toda a nossa região, a beleza, a poesia de um mito tão lindo. A gente realmente espera que aqueles que assistirem o nosso desfile, que entenderem o nosso propósito, não mudarem realmente nem um pouquinho seus conceitos e preconceitos, que pelo menos pensem que se não puder ser amor, que seja ao menos respeito. Bom, Júlio, vem cá contar. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Esse ano a escola optou por um modelo diferente, em busca de encontrar e construir o trabalho, o samba que melhor representasse esse enredo, que é muito importante, né? Então, eu e o Darlan, a gente recebeu a incumbência de convocar alguns amigos nossos para a gente, né, nessa missão de compor um samba honesto no nosso linguajar, com tudo que a gente quer dizer. E aí Darlan fez um convite ao André Diniz, né, que é um grande compositor do Carnaval do Brasil, multicampeão do Carnaval do Rio de Janeiro, atualmente integrado de compositores da Vila Isabel. A gente também convidou Thiago Miners, Claudinho Matos, que são os atuais compositores dos últimos 2 sambas campeões aqui de Sapucaí, pela Imperatriz e pela Grande Rio. E o Thiago convidou, perguntou pra gente, a gente super aprovou, Marcelo Adirê também está com a gente, e o Pete de Menezes, que foi o nosso intérprete até o Carnaval do Samba das Mulheres, né? Então é isso, a gente veio só para trazer o elenco que vai estar com essa incumbência. Bom? Repete só o nome dos compositores, por favor. Rodrigo Schumacher, Darlan Alves, André Diniz, Marcelo Adirê, Thiago Miners, Cláudio Marcos e Pete de Menezes. Valeu, gente. Uma festa, é isso? Vamos para a festa, vamos ter aí uma retomada de atividades, um show dos nossos cantores, a chegada oficial do Darlan. Depois vamos voltar para a comunidade também esse clipe. E se puder, não sei se vocês já soltaram, quem não soltou, segura um pouco mais. É difícil, né? É difícil. E tem um lanchinho aqui pra gente, depois vamos para a quadra que já vai começar a festa do nosso, tá bom? Obrigado por ter